Oi, pessoal, boa noite. Hoje vai ser a nossa terceira aula de psicologia e nós vamos falar da teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica ou a psicanálise, né, que é a linha mais conhecida pelo público, embora ela não seja compreendida, né, muitas pessoas não entendem. Então, assim, ela tem um fato interessante que ela foi fundada por um médico, ela não foi fundada por um psicólogo, ela foi fundada por um médico alemão de nome Sigmund Freud. E o que levou esse médico a formular essa teoria, a estudar, foi o fato dele, como profissional de saúde, sentir-se incomodado com o tratamento que era recebido pelos pacientes com transtorno mental. Por isso que ele decidiu investigar a origem desses transtornos. Os transtornos mentais, eles sempre existiram. Então, assim, sempre existiram pessoas com problemas mentais, desde a pré-história. Só que, dependendo do período histórico, essas pessoas recebiam um tratamento diferenciado. Existiram períodos em que as pessoas com transtornos, elas podiam conviver com livre acesso às demais pessoas. Já houve épocas em que elas eram presas, épocas em que elas eram acusadas de bruxarias, fora a questão do estigma, né, do preconceito, de ser chamada de louca, lunático, lelé, alienado. Então, Freud, incomodado com a forma como essas pessoas eram tratadas, ele decidiu estudar a origem desses transtornos. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Freud antes da gente adentrar na sua teoria. Como eu já falei, o nome dele era Sigmund Freud, ele era alemão, ele nasceu em 1856 em uma pequena cidade que fazia parte do Império Austro-Húngaro, tá? Ele era filho de um modesto comerciante e a família dele era judia. Ele era o primogênito de 7 irmãos. Desde criança, ele se destacou nos estudos e por conta disso, né, de se destacar na escola, de ser um bom aluno e também por parte de uma predileção da mãe, a mãe tinha uma certa predileção por ele, ele teve o privilégio de ter um quarto só para ele, para que ele pudesse estudar. Imagine vocês uma casa com 7 crianças, como era complicado administrar essas 7 crianças. Então, ela viu que o filho gostava de estudar e ela deu um quarto só para ele, para que ele pudesse se dedicar aos estudos. E ele recompensou a mãe também assim, né? Seu esforço com 17 anos, ele conseguiu entrar numa faculdade de medicina na cidade de Viena, onde ele pôde, além de estudar, trabalhar no laboratório de neurofisiologia até a sua formatura, que ocorreu em 1881. Freud casou, teve filhos, dentre eles a Ana, que acabou se tornando a sua predileta e assistente. Só que antes dele casar, ele trabalhou num período de 6 meses em Paris com um neurologista francês, Jean Charcot, e ele pôde observar o trabalho desse médico, que ele utilizava a hipnose para tratar a histeria. E esse fato estimulou ainda mais o interesse do Freud por distúrbios mentais. Então, assim, nos anos seguintes, né, ele tornou-se especialista em doenças nervosas e fundamentou a teoria psicanalítica da mente. Então, assim, antes de adentrar na teoria, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do aparelho psíquico. Segundo Freud, tá? A personalidade ela é composta por 3 grandes sistemas: id, ego e superego. O id é de origem orgânica e hereditária, são os nossos instintos, os de vida, né? Quais são eles? Fome, sede, sexo, e os de morte, que é a questão da agressividade, de luta, de brigar. Então, assim, vamos imaginar o id como se fosse uma criança pequena ou alguém que não tem limites, tá? A pessoa chega e vê, sei lá, meu brinco, tem interesse pelo meu brinco e ela simplesmente toma meu brinco, nem se preocupa se vai machucar minha orelha, se eu vou sangrar, se vai doer, porque o que ela quer é satisfazer a vontade dela, ela quer meu brinco e ela puxa meu brinco e leva, tá? Já o ego, ele opera pelo princípio da realidade, ou melhor, o que a nossa realidade considera correta. Para satisfazer o id, o ego pensa, percebe,
planeja e decide. A pessoa chega, gosta do meu brinco, mas ela sabe que é errado puxar meu brinco. Então, o que é que ela faz? Ou ela me pede o brinco, ou ela decide que vai comprar um brinco igual. Aí ela me pergunta, Catiane, onde foi que você comprou esse brinco? Aí eu digo, e aí ela vai, se ela tiver dinheiro, ela vai comprar, ou então ela vai juntar o dinheiro, vai trabalhar, juntar o dinheiro, pedir para os pais, dar um jeito de conseguir esse dinheiro de forma honesta para adquirir o brinco. Já o superego, tá? Ele é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidos pelos pais através de castigos e recompensas impostos à criança. A criança, ela precisa ter essa orientação por parte dos pais. São os pais que são responsáveis em educar os filhos. A função da escola é ensinar português, matemática, história e geografia. Respeitar os mais velhos, não pegar as coisas alheias, dizer bom dia, por favor, com licença, obrigado, sinto muito. Quem tem essa função são os pais, tá? Hoje em dia os pais querem delegar todas as atribuições da escola, mas essa parte de educação compete aos pais, até porque a família é a primeira sociedade na qual a gente convive. Então, assim, as primeiras regras a gente vai receber em casa. Depois a gente vai receber outras regras na escola. Mas as primeiras regras, os primeiros limites, os primeiros castigos, as primeiras punições, elas são impostas pelos pais. Professor, e quais são as funções do superego? Inibir os impulsos do id. Eu gosto de fazer sempre essa comparação, essa analogia. Geralmente, quem assiste desenho em quadrinho ou lê revistinha, principalmente a da Turma da Mônica, né? Às vezes o Cebolinha, que ele tá pensando em fazer um plano infalível, que sempre acaba tendo falhas contra a Mônica, às vezes ele tá pensando, né? Aparece aquela luzinha, que é um insight, e aí tem um anjinho dizendo, não faça isso é errado. E tem um diabinho do outro lado dizendo, vai, faz, né? Então, assim, esse anjinho é o superego, o diabinho é o id, tá? Ou então, uma outra comparação que a gente pode estar fazendo é aquelas carinhas, aquelas figurinhas do WhatsApp, né? Tem a figurinha do diabinho, que é o id, tem a figurinha que é aquela carinha que fica vermelha nas bochechas, que é o ego, e tem um anjinho, que é o superego, tá certo? Uma outra coisa que Freud falou, né, ele criou, foi a questão do nível de consciência. Para Freud, existe o consciente, o pré-consciente ou subconsciente e o inconsciente. Professora, o que é o inconsciente? O inconsciente são as informações das quais você está ciente. Por exemplo, neste momento, o que é que vocês estão fazendo? Acredito eu que estejam prestando atenção no vídeo. Aí vocês podem estar observando que eu tô de óculos, que eu tô de brinco, né? Que tem um ar-condicionado, que a parede é verde, que tem os quadros do Super Mario, porque eu tô no quarto do meu filho gravando. Então, vocês devem estar observando esse tipo de coisa. Vocês estão prestando atenção no que vocês estão prestando atenção. Se eu perguntar agora o nome de vocês, vocês sabem. Se eu perguntar a idade de vocês, vocês sabem. Se eu perguntar o interesse de vocês, vocês sabem. São coisas que você está ciente. Já o pré-consciente ou subconsciente são memórias acessíveis, né? Se eu perguntar para vocês o que foi que vocês tomaram de café da manhã, vocês vão fazer um esforço, mas vocês vão lembrar. Se eu perguntar para vocês sobre o nome do cachorro da tia de vocês, vocês vão lembrar. Ah, professora, minha tia não tem cachorro. Pode estar, o da vizinha, o da melhor amiga, o do namorado. Então, vocês vão buscar essas informações, né? Se eu perguntar para vocês sobre uma atividade, uma lição da aula de gramática do 6º ano. Eita, professora, agora a senhora pegou pesado, né? Mas se vocês fizerem um esforço, vocês vão conseguir puxar essas informações. Professora, e o inconsciente?
que é o inconsciente? O inconsciente são as informações que foram excluídas do nosso consciente. São lembranças traumáticas, situações constrangedoras, são os nossos medos, tá? Então, assim, Freud, ele faz uma analogia, né, uma comparação, ele utiliza o iceberg. O iceberg, eu não sei se vocês sabem, que são aquelas placas de gelo, né? Aquelas montanhas de gelo. Quem assistiu o filme da Era do Gelo deve ter visto aquilo tudo. Mas assim, a gente sempre vê falando nos jornais e nas aulas de geografia também sobre os icebergs. Então, o iceberg é como se fosse a analogia do nosso nível de consciente. O que está em cima, que a gente pode ver, é o nosso consciente, tá? Tá acima do nível da água. Logo abaixo, se você conseguir mergulhar sem máscara, sem proteção, você vai ter acesso ao seu pré-consciente. Primeira parte, logo abaixo da água. Agora, se você coloca uma roupa de mergulho, né, aquele equipamento todo, e você faz um mergulho profundo, aí você vai chegar no nosso inconsciente, certo? Então, com relação ao aparelho psíquico, id, ego e superego, com relação aos níveis de consciência, consciente, pré-consciente ou subconsciente e o nosso inconsciente, tá? Ok? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a nossa próxima aula, que a gente vai dar continuidade à teoria psicanalítica de Freud.